O Coronel Gerson, comentarista político e oficial da reserva do Exército Brasileiro, participou da organização do evento Encontro pela Liberdade na Crossbridge Church, nos Estados Unidos, e fez uma palestra para apresentar o grupo de advogados da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, que foram ao país para apresentar mais de 100 denúncias de violações de direitos humanos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Coronel Gerson lembrou que na comunidade do sul da Flórida há muitos brasileiros, mas há também pessoas de outros países da América do Sul, muitos dos quais fugiram de ditaduras. Ele disse: "Nós que moramos aqui no sul da Flórida, nós temos a oportunidade de conviver com os cubanos, com os venezuelanos, com os nicaragüenses, com os bolivianos. E eu citei esses 4 povos porque são 4 povos de países que vivem em regimes autoritários, particularmente os cubanos. Eles são muito organizados aqui no sul da Flórida porque já são muitos anos que vivem debaixo de uma ditadura." Ele constatou que muitos dos brasileiros não percebem a situação atual do seu próprio país. Coronel Gerson disse: "E a gente pensava que isso nunca poderia acontecer no Brasil. A verdade é que foi muito rápida a deterioração das instituições e, particularmente, a instrumentalização do poder judiciário para a perseguição política. Isso é uma característica das ditaduras. Mas a gente, quando fala com as pessoas aqui do sul da Flórida, quando a gente conversa com os cubanos, com os venezuelanos, eles não acreditam que o Brasil esteja vivendo o que nós estamos vivendo e que vocês hoje vão conhecer um pouquinho." Coronel Gerson descreveu algumas das violações de direitos fundamentais que seriam apresentadas, mencionando as prisões em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, as prisões políticas, a perseguição a jornalistas e disse: "E a grande dificuldade que nós enfrentamos no Brasil hoje é que essa deterioração aconteceu há mais ou menos 4, 5 anos, quando se inicia aquele famigerado inquérito do fim do mundo. Há pessoas presas, pessoas com seus bens bloqueados, suas contas todas cassadas. Tivemos vários parlamentares censurados e até parlamentares perdendo seus mandatos, ou seja, numa escalada de autoritarismo que talvez vocês que moram aqui na Flórida não tenham percebido acontecer." Ele lembrou: "É muito importante que, particularmente, o povo cristão tenha sensibilidade para o que está acontecendo no país, porque não é uma questão política." Ele explicou: "A disputa política, por mais suja que seja, ela é uma disputa pelo poder entre homens caídos, homens cheios de falhas, cheios de defeitos. Mas quando essa disputa política ela atinge pessoas inocentes e pessoas que não estão ligadas a essa disputa política, não têm mandato e que não deveriam sequer estar sendo julgadas lá no Supremo Tribunal Federal, aí a gente começa a perceber que essa injustiça é muito triste." Coronel Gerson mencionou a Epístola de Paulo aos Coríntios e apontou: "Infelizmente, o que nós temos visto hoje são pessoas, por causa da disputa política, se alegrando com a injustiça, vibrando, ficando felizes e não se sensibilizando com essas histórias que vocês vão ouvir hoje e que nós, como igreja, nós não podemos nos alegrar com a injustiça. Pelo contrário, nós precisamos proclamar a verdade." Nos últimos anos, até a liberdade de culto foi duramente restringida no Brasil, assim como diversas outras liberdades, em especial a liberdade de expressão, que é a base de qualquer democracia. As pessoas viram seus direitos de ir e vir, de trabalhar, de se expressar, de se informar e de se manifestar, entre outros, serem suprimidos. Cidadãos e empresas são perseguidos em inquéritos secretos e sofrem com medidas abusivas, como prisões, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e até mesmo confisco de propriedade. Tudo isso acontece graças à complacência subserviente do Senado Federal.
A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator, em evidente censura direcionada a pessoas e empresas específicas. Há mais de 28 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Uma alegria grande estar na minha igreja. Talvez muitos de vocês que estão aqui nessa noite não saibam, mas essa é a igreja que eu sirvo aqui em Boca Raton. Eu e a minha esposa temos a oportunidade de viver uma experiência oposta ao que está acontecendo nos nossos dias. Existe um fenômeno chamado dos desigrejados. E eu e a minha esposa, a gente tem uma experiência oposta. Nós somos hiperigrejados, porque nós servimos a Deus em duas igrejas simultaneamente. Mas aqui na Crossbridge, nós temos a alegria de ajudarmos o casal de pastores, tanto o Luiz Amaro quanto a Orleusa, quanto os pastores americanos e o pastor de louvor, que está aqui com a gente, que tocou também o hino nacional, que é o nosso ministro de louvor. Existe um time aqui muito bacana, e eles abriram as portas para que a gente pudesse estar juntos aqui. Eu agradeço muito a Crossbridge Church por ter essa visão de serviço à comunidade, e é o que nós estamos fazendo hoje. Então agora eu queria falar com vocês que estão aqui, que fazem parte da comunidade brasileira no sul da Flórida. Esse evento foi montado para vocês entenderem ou talvez tomarem conhecimento de uma situação no Brasil que talvez muitos de nós não tenhamos a exata dimensão. Nós que moramos aqui no sul da Flórida, nós temos a oportunidade de conviver com os cubanos, com os venezuelanos, com os nicaragüenses, com os bolivianos. E eu citei esses 4 povos porque são 4 povos de países que vivem em regimes autoritários. Particularmente os cubanos, eles são muito organizados aqui no sul da Flórida, porque já são muitos anos que vivem debaixo de uma ditadura. A Venezuela já tem mais habitantes aqui no sul da Flórida com poder aquisitivo do que até mesmo dentro do próprio país. Grande parte da classe média deixou o país, empresários. Esse fenômeno na Nicarágua foi vivido com o casal que hoje está à frente do país, já indo para 20 anos ininterruptos de governo, e lá houve uma opressão muito grande com a mídia jornalística, com os opositores políticos, e a gente pensava que isso nunca poderia acontecer no Brasil. A verdade é que foi muito rápida a deterioração das instituições e particularmente a instrumentalização do poder judiciário para a perseguição política. Isso é uma característica das ditaduras, mas a gente, quando fala com as pessoas aqui no sul da Flórida, quando a gente conversa com os cubanos, com os venezuelanos, eles não acreditam que o Brasil esteja vivendo o que nós estamos vivendo e que vocês hoje vão conhecer um pouquinho. Nós temos aqui os advogados que estão fazendo a defesa de alguns dos presos políticos no Brasil, mas na verdade nós temos vários outros presos políticos que não estão sendo defendidos por esses advogados.
Esses advogados aqui hoje estão ligados aos presos do 8 e 9 de janeiro e daqui a pouco eles vão explicar para vocês. Mas nós temos presos políticos hoje ligados a inquéritos e 2 jornalistas vão falar com vocês hoje, 2 jornalistas famosos, que eu tive a honra de conhecê-los ainda na Jovem Pan. Não sou jornalista, eu sei que fui colocado lá num período de necessidade, foi uma situação episódica, mas os 2 são excelentes jornalistas e estão aqui nos Estados Unidos com seus passaportes cassados, contas bloqueadas e o pior, inseridos em um inquérito que eu posso estar inserido sem saber, porque ele segue em segredo, em sigilo. E a grande dificuldade que nós enfrentamos no Brasil hoje é que essa deterioração aconteceu há mais ou menos 4, 5 anos, quando se inicia aquele famigerado inquérito do fim do mundo, pessoas presas, pessoas com seus bens bloqueados, suas contas todas cassadas. Tivemos vários parlamentares censurados e até parlamentares perdendo seus mandatos, ou seja, numa escalada de autoritarismo que talvez vocês que moram aqui na Flórida não tenham percebido acontecer. E eu faço questão de introduzir agora a primeira apresentação em que nós vamos ter essa ambientação, entender o que está acontecendo, e dizer para vocês que é muito importante que particularmente o povo cristão tenha sensibilidade para o que está acontecendo no país, porque não é uma questão política. Eu tenho falado isso por diversas vezes. A disputa política, por mais suja que seja, ela é uma disputa pelo poder entre homens caídos, homens cheios de falhas, cheios de defeitos. Mas quando essa disputa política, ela atinge pessoas inocentes e pessoas que não estão ligadas a essa disputa política, não têm mandato e que não deveriam sequer estar sendo julgadas lá no Supremo Tribunal Federal, aí a gente começa a perceber que a injustiça é muito triste. E o Luiz Amaro, pastor da igreja, ele citou um versículo de Paulo e eu termino a minha fala falando desse versículo. Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala sobre o amor e ele diz que não adianta você ser religioso, não adianta você ter dons, não adianta sequer você entregar todos os seus bens para os pobres, e ainda que você dê o seu próprio corpo para ser queimado, Paulo diz que isso não adianta nada se você não tiver amor. Mas que tipo de amor é esse? E ele começa a definir. E diz que o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, mas no versículo 6 ele faz uma definição que é a que eu quero deixar com vocês. Paulo diz assim, que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E infelizmente, queridos, o que nós temos visto hoje são pessoas, por causa da disputa política, se alegrando com a injustiça, vibrando, ficando felizes e não se sensibilizando com essas histórias que vocês vão ouvir hoje aqui. Nós, como igreja, nós não podemos nos alegrar com a injustiça. Pelo contrário, nós precisamos proclamar a verdade.